voluntário. O meu papel aqui é desafiar você a servir como voluntário. Mas com esses requisitos, talvez você já vai desistir a partir de hoje. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que tem muita gente nesse Brasil e nesse mundo que estão servindo. Tem muitas pessoas que estão dando a sua vida para poder servir como voluntários no reino. Eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos de algumas pessoas que têm servido como voluntários. Um deles diz assim, eu vou ler somente alguns trechos dos seus testemunhos, porque não teríamos tempo de marcar todas as coisas. Um deles diz assim, as amizades, o crescimento espiritual que tenho experimentado, tudo está diretamente ligado ao fato de eu ter encontrado o meu lugar no servir. E ele conclui assim, serei grato pelo resto da minha vida por convidar a participar desse jogo. Ele está falando aqui sobre o seu pastor, que o convida para ser voluntário, para servir. E ele então vai enumerando as vantagens que o serviço lhe proporcionou, as amizades que ele conquistou, o crescimento espiritual que ele teve. E ele encerra com essa frase, serei grato pelo resto da minha vida. Alguém que não ganha nada, alguém que dá do seu bolso, muitas vezes, mas alguém que diz, pelo resto da minha vida eu serei grato. Um outro testemunho diz assim, faz 21 anos que eu entrei nessa igreja. Hoje minha vida é mais próspera do que jamais imaginei que pudesse ser. Servir aos outros fez a diferença. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Olha a conclusão que esse voluntário chega. Foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Um terceiro testemunho diz, quando deixamos Deus nos conduzir à posição onde Ele deseja que sirvamos, sentimos uma incrível sensação de satisfação e alegria. Eu não desistiria disso por nada desse mundo. Percebem a semelhança que existe nesses três testemunhos? A empolgação das pessoas que servem, a persistência das pessoas que servem, a determinação dessas pessoas no serviço. É algo comum entre aqueles que servem. Existe uma alegria no serviço. Existe um prazer, um contentamento em servir. Se não existe isso no seu coração quando você serve, alguma coisa está errada. Porque o serviço no meio cristão deve proporcionar contentamento, alegria, persistência, determinação. Essas foram as características vistas nos cristãos, como vimos aqui em Atos dos Apóstolos. Agora, o que é curioso nesse texto que nós lemos, eu não sei se vocês observaram, mas a igreja estava passando por dificuldades. A igreja estava sendo perseguida. Saulo, por exemplo, era um dos maiores carrascos que havia naquela época. O texto vai nos informar que ele entrava nas sinagogas, nas casas, e ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os irmãos têm que visualizar essa cena de alguém sendo arrastado, ou pelos cabelos, ou pelos braços, mas arrastado literalmente, homens e mulheres, porque estavam conversando, testemunhando acerca de Jesus. E Saulo, então, que era um perseguidor da igreja, ele arrastava aquelas pessoas e lançava, jogava aquelas pessoas na prisão. Era assim que a igreja primitiva estava vivendo, uma igreja perseguida. A história nos conta que os mártires sofreram muito por amor a Cristo. Seria interessante se você observasse a história dos mártires, quantas experiências de pessoas que sacrificaram a sua vida porque se entregaram a Jesus. Foram voluntários, independente das perseguições que sofreram. Um desses relatos é de Filéias, um dos mártires da história cristã. Ele foi bispo da igreja da cidade de Alexandria. Era uma pessoa famosa, dos cantinhos. Era uma pessoa que prestava serviço para a sua pátria. Era uma pessoa de cultura
conhecia muito a filosofia, era alguém casado, tinha filhos, era muito rico, alguém que era considerado um nobre da sua época, mas ele foi preso. E da prisão ele pôde escrever uma carta, e nessa carta ele descreve os massacres de cristãos, que ele assistiu pessoalmente, pessoas sendo mortas porque eram cristãos, que se diziam amantes do Senhor Jesus. E esse homem foi decapitado no ano 306 depois de Cristo. Foram cortados todos os seus membros, porque ele se disse cristão, se disse alguém que amava Jesus. Pessoas que são perseguidas porque seguem a Jesus. E a igreja, em Atos dos Apóstolos, estava passando também por essa perseguição. Isso nos deixa uma grande lição, meus queridos, de que o serviço não está condicionado às circunstâncias que vivemos. O serviço que prestamos, ou o serviço que deixamos de fazer, não está ou deve estar condicionado às circunstâncias. Alguns não servem porque dizem que tem muitos filhos. Outros não servem porque dizem que não tem dinheiro. Outros não servem porque dizem que não tem condições. Outros não servem porque trabalham muito. Outros não servem porque têm enfermidades. Enfim, existem diversas situações que são colocadas para pessoas justificarem o fato de não servir. Mas eu quero mostrar para vocês, através desse texto, que esses homens foram perseguidos. Muitos deles foram sacrificados porque serviam a Jesus. Oxalá que também nós possamos viver esse século XXI, não permitindo que as circunstâncias possam impedir que nós sirvamos. Que as circunstâncias, sejam elas quais forem, positivas ou negativas, que elas não sejam impedimento para que possamos servir. Que possamos olhar para os cristãos de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, e nos inspirar neles. E entender que essa é a oportunidade de nós começarmos a servir, se você não tem feito isso. Servir porque você ama ao Senhor da causa. Servir porque você ama ao Senhor Jesus. Portanto, nós temos aqui esse desafio de homens e mulheres que, por amarem ao Senhor Jesus, serviram. Dentre esses voluntários que o texto comenta, um deles, ele cita o nome, Filipe. E esse Filipe, também sendo perseguido junto com os demais, ele vai para uma das cidades de Samaria para anunciar a Cristo. E você tem um relato então do trabalho que ele realiza ali e dos milagres que acontecem naquela região pelo fato dele anunciar o reino de Jesus. E o texto nos diz que ali houve grande alegria naquela cidade. Esses voluntários apresentam aquelas pessoas o amor de Jesus. E ao apresentar o amor de Jesus e as transformações que esse Jesus poderia promover na vida daquelas pessoas, havia grande contentamento e grande alegria. Eu quero dizer para vocês que este serviço promove alegria aos que ouvem e são beneficiados. Se existe algo que você queira para se sentir motivado a servir, olhe para essa igreja primitiva e perceba o contentamento, a alegria que as pessoas passaram a ter, porque alguém serviu anunciando Jesus. Filipe foi anunciar Jesus àquelas pessoas e aquelas pessoas ficaram felizes. Você já parou para pensar quantas pessoas felizes você pode ver através da sua ação? Você já parou para pensar nisso? Nos lugares por onde você vai, quantos rostos você pode transformar com a presença alegre de Jesus na sua própria vida? Deixa eu contar para você a história do Tércio. O Tércio é um rapaz de 39 anos. Ele é dentista. E ele é casado com a Lucimara, que também é dentista. E há 13 anos ele desenvolve um ministério. Ou seja, todo fim de semana
Ele sai